Olá, caros ouvintes, bem-vindos ao programa Amor e Intimidades, aqui na Rádio Sons do Sul, a sua melhor companhia. Hoje tenho comigo e convosco uma convidada muito especial, a doutora Juliana Meira. Ela é psicóloga clínica e o tema de hoje é a ansiedade e a sexualidade. Vamos conhecê-la, vamos ouvi-la. Olá, Juliana, como estás? Tudo bem? Olá Liliane, tá tudo ótimo e com você? Tudo bem. Olha, antes de mais, muito obrigada por estares aqui no meu programa, aqui na Rádio Sons do Sul e mais tarde no meu canal do YouTube. Muito obrigada por te teres disponibilizado em partilhares um pouquinho do teu grande conhecimento aqui com quem nos ouve também. Antes de mais, apresenta-nos e diz-nos quem é a doutora Juliana Meira. Como a Liliane já disse bem, o meu nome é Juliana Meira, eu sou brasileira, vivo em Portugal há 21 anos, sou de Minas Gerais, sou psicóloga clínica, sou mãe, sou mulher, desempenho assim vários papéis como a maioria dos nossos ouvintes, não é? Portanto, a minha área profissional é a psicologia clínica. Trabalhamos com questões emocionais, com ansiedade, com o tema que vamos tratar hoje, que é muito importante ser falado e ser desmistificado. E é uma grande alegria estar aqui e obrigada pelo convite, Liliana. Nada. Hum, Antes de mais, e para começar, no teu ponto de vista, o que é a ansiedade? Cada vez se fala mais sobre ansiedade, não é? Uhum. Todos os dias falamos sobre ansiedade. Vamos entender um pouquinho do que é isso da ansiedade. No fundo, a ansiedade é uma reação natural do nosso corpo e funciona até como um mecanismo de sobrevivência. Ajuda-nos a lidar com as situações de perigo, que nós avaliamos como uma situação de risco. Esse sentimento pode ser definido como um medo, não é? Uhum. E como é que é caracterizado esta ansiedade? Pode ter sintomas físicos, psicológicos e cognitivos. Uhum. Numa tentativa de nos proteger, o nosso organismo dispara perante um alarme, não é? Perante uma sensação de perigo, dispara o sentimento de luta ou de fuga, Uhum. Sim. que tem como objetivo essa tal proteção e essa tal sobrevivência. Depois, o que é que acontece? Nós interpretamos isso muitas vezes, esses sinais de alarme que eu dizia, Uhum. como algo muito perigoso, como um risco muito acrescido. Só que nem sempre esse risco é tão real assim. Isto é como o quê, Juliana? Se estivéssemos lá atrás na selva e se estivéssemos em perigo, um animal vinha ter connosco? É isso, querida? Exatamente. Esse Só exemplo que é não é muito bom. medido. Neste caso, não é. Não é. Ou seja, o real e o que nós imaginamos dentro de nós às vezes é muito maior o que nós imaginamos do que o real. É isso, Juliana? Há um desfazamento, É não isso. é? Porque, sendo a ansiedade uma reação natural, Uhum. na medida certa, ela nos protege. Mas quando nós interpretamos como de forma exagerada, como a Liliane disse bem, deixa de ser protetora para ser bloqueadora, Uhum. para ser limitadora, Uhum. certo? E como dizia, lá na selva, se houvesse um perigo de um animal, Uhum. então era disparado esse luta ou fuga, Uhum. ou eu fujo para me proteger, ou eu consigo lutar, não Uhum. é? Só que o que é que o nosso cérebro faz muitas vezes? Engana-nos, não é? A nossa mente nos mente Uhum. e põe esta sensação de forma exagerada. Ok. O perigo não é o perigo real, mas é o perigo imaginário, Uhum. mas que acaba tendo sintomas físicos, psicológicos, não é? Uhum. Da mesma forma como se de facto fosse um sintoma real, Uhum. um perigo real, Uhum. desculpa, Uhum. um perigo real. Uhum. No fundo, todos nós já experienciamos essa sensação de Claro, ansiedade. claro que sim, claro que sim. E experienciamos no nosso dia a dia, não é? Quando temos que fazer uma tarefa pela primeira vez, quando temos que falar em público, quando vamos numa entrevista de trabalho,
ou quando somos apanhados de surpresa em alguma situação. E, portanto, todos nós experienciamos esta ansiedade no nosso dia a dia. Num contexto de maior estresse, também dispara esse nível de ansiedade. Agora, quando é que essa situação passa a ser prejudicial, não é? Quando eu estou em constante alerta, porque a ansiedade é o sentimento de alerta, não é? Sim. Portanto, quando eu estou em constante alerta, faz com que E o que é que eu é, e tenha o que é, acesso. que é estar em constante alerta? O que é, por exemplo, em 24 horas é o quê? Estar em 24 horas sempre ansioso, Juliana? Por exemplo? Pode acontecer em extremo da pessoa ficar esse tempo, a maior parte do tempo, não é? Quando é que é o nível de descompensação? É quando eu passo a maior parte do meu tempo em estado de alerta. Okay. E não estou relaxada, é isso? Não estou sereno. Não estou sereno. Ok. Eu tenho a sensação de que a qualquer momento vai acontecer uma coisa horrível. Tenho a sensação de que a qualquer momento vai ocorrer algo mal. Eu estou em a sensação de descontrole, não é? Porque, repara, a ansiedade está muito associada com uma preocupação com o futuro. Sim. Eu não controlo o meu futuro. E não se vive o Certo? presente, não é? Depois, né? Há aquela frase que se vê muito nas redes sociais que quem vive a ansiedade é não viver o presente, não é? Então depois a pessoa acaba por não viver o presente. Exatamente. A ansiedade é uma fuga para o futuro, não é? O que é que acontece? A ansiedade pode estar muito relacionada também e pode desencadear também uma depressão. Por quê? Porque é aqui as barreiras que às vezes são muito tênues, não é? A pessoa não consegue estar no aqui e agora. Nesse momento acontece alguma situação, ou eu estou passando por uma situação que eu interpreto como difícil, como complicada, como triste, como uma situação que me desestabiliza emocionalmente. Ok. Então, para fugir desse presente, ou eu faço uma fuga para o futuro e entro em ansiedade e passo a preocupar-me demasiado com o futuro, ou eu faço uma fuga para o passado, que também é para validar isso. Mas Ok. repara aqui, para o passado já não posso fazer nada e para o futuro também não posso fazer nada, não é? Sim. Porque o meu futuro é construído no meu hoje. Sim. E, portanto, não há futuro se a pessoa não consegue estar, como a Liliane dizia inicialmente, com essa serenidade e com essa tranquilidade. Hoje a sociedade exige muito de nós, não é? Faz com que eu esteja em constante alerta. Nós temos muitas coisas que nos prendem a atenção. Nós temos as novas tecnologias que, atenção, são maravilhosas, mas põe-nos também sempre em movimento, não é? Sempre em ação. Eu estou sempre à procura de notícias, eu estou sempre a ver o que está a acontecer o tempo todo. Então, isso faz o quê? Um pensamento acelerado, demasiado acelerado. E não me permite estar no aqui e agora. E até sem fazer nada, não é? Que seria o oposto disso, não, Juliana? Por E exemplo, até sem fazer nada, que é também é necessário importante, não é? para a nossa saúde mental e para a nossa saúde no geral. Exatamente, que também é importante a pessoa ter esta capacidade de recarregar baterias, não é? Apenas usufruir. E esse usufruir pode ser, sim, ficar sentada no sofá, vendo televisão, vendo uma série, ou não vendo nada, ou lendo um livro, mas está entregue ao que está a acontecer agora. Sem Observar, a tal, contemplar, não é, Juliana? exatamente, sem a tal necessidade de fugir, quer para o passado, quer para o futuro, não é? Sim. Tu tens falado aqui umas coisas muito interessantes, aqui muito, muito importante e eu gosto muito de explicar direitinho para quem nos ouve, para ser uma linguagem clara para quem nos ouve e ser acessível, não é? Porque é importante, nós, quem sabe, nós se não estamos a ajudar alguém que nos está a ouvir e se nós ajudarmos já uma pessoa, eu já fico muito, muito feliz, tal como tu. Porquê que isto acontece? Qual é a origem desta ansiedade? Por exemplo, estas pessoas que vivem sempre
ansiosas, cada vez mais há pessoas que vivem ansiosas. Achas que vem de alguma questão familiar ou que vem da sociedade e desta pressão que tu muito bem falaste, que cada vez nos é exigido mais, Juliana? No fundo, está relacionado com esse conjunto de coisas, não é? Raramente a ansiedade, como a maior parte das questões e dos problemas emocionais, tem uma causa direta. Ok. Há uma herança genética, não é? Nós temos uma herança genética e filhos de pais ansiosos tendem a ser mais ansiosos, mas nada é determinante. Então, temos essa questão genética e depois temos a parte do meio Também. que pode potenciar ou não, não é? E o que é que isso significa? E a Eliane perguntou também, da onde é que isso vem? Para que vem da necessidade de controle. Sim. Ok. Vem desta necessidade de controle, vem deste medo de que algo vai acontecer mal. Se eu sinto que algo vai acontecer mal e eu não consigo controlar, pode disparar meu nível de ansiedade. Né? E o que é que está na base disso? Pode estar na base as primeiras relações, sim, não é? Que não foram, que não foi passada segurança para a criança, okay. Ou uma criança demasiado protegida. E quando nós pomos situações extremosas, okay. Isso traz prejuízos. O abandono emocional, a negligência pode trazer esta ansiedade, ou, por outro lado, a superproteção, que é a superproteção deixa o sentimento de tu não és capaz de fazer sozinho, deixa que a mãe faça por ti. Um exemplo, não é? Então, se a minha mãe está sempre lá, ou se o meu pai está sempre lá e o meu cuidador está sempre lá, não tem necessariamente que ser pai e mãe, a informação que passa é eu faço por ti porque você não consegue fazer sozinho. Não consegue fazer sozinho. Então, quando eu vou para a vida adulta, eu vou com os pensamentos de não sou capaz, não sou o suficiente, vai correr mal. Eu preciso aqui dos meus pais comigo para me ajudarem, porque eu sozinho não vou conseguir fazer. Ok. Exatamente. E isso depois é uma repercussão, aqui já indo diretamente mais para o tema, aqui para as relações amorosas e a relação sexual em si, a sexualidade daquela pessoa, não é, Juliana? Repara uma coisa, a ansiedade vai impactar todas as áreas da nossa vida, não é? Vai impactar a área profissional, a área de relacionamentos, todas as áreas serão impactadas. E a relação sexual também não é diferente, não é? Porque para haver, de facto, uma boa, o que é que se pretende de uma boa relação sexual? As várias áreas da pessoa têm que estar em harmonia. Sim. Não é? E, portanto, se eu não consigo, ou se eu estou num quadro de muita ansiedade, aumenta a probabilidade de afetar o meu desempenho sexual. E aqui voltamos aos pensamentos, não é? Que é, eu não vou conseguir, vai correr mal, eu fico demasiado ansioso. Nos homens, por exemplo, há uma ejaculação precoce. Sim, já falei anteriormente isso, sim, é muito importante. São várias as consequências que depois vai ter na relação sexual. Os sintomas da ansiedade manifestam-se normalmente, Liliane, por 3 formas, não é? Pensamentos, reações físicas e os sentimentos. Então, eu tenho um tipo de pensamento que vai despertar um sentimento, que depois há uma sequência, não é? Um pensamento gera um sentimento que gera uma reação física. Sim, sim. Não é? E nesses pensamentos eu não vou conseguir, vai correr mal, não vai dar certo. E não há aqui um espaço de segurança para usufruir, aqui no caso da relação sexual, de forma plena esse momento. Depois, as reações emocionais, a tensão, os nervosismos, não é? O evitar, ou porque uma vez correu mal, a pessoa depois afasta-se, como fuga da dor e também. Evita, não é? E evita o contacto até íntimo, não é? Exatamente.
Agora, quanto mais evita, vai validando o quê? Que não consigo, não é? O medo de tentar, a insegurança, o medo de falhar mais uma vez. Mas é E, isso que eu ia portanto, dizer agora. Então, mas falhar faz parte da nossa relação enquanto humanos, não é, Juliana? Isso é necessário, não é? Porque, afinal, e como tu já deste a entender, nós não controlamos nada. E por que não desfrutar, neste caso, da nossa relação sexual, da nossa intimidade com o nosso par? mas nós não somos educados para falhar, não é, Liliana? Isso aqui é importante dizer, em área Por nenhuma isso da é que eu nossa estou a vida. puxar por ti, que é para a gente aqui, quem nos ouve, ter aqui esta mensagem forte, que é muito importante. É muito importante, mas nós não somos educados para falhar. Uhum. Falhar, para errar, isso é tudo visto de forma negativa, Uhum. não é? E temos que ser Então, perfeitos, é isso, Juliana? vendem uma perfeição pouco real Uhum. Uhum. nas várias áreas da Sim, nossa sim, vida. E sim. na questão sexual, voltamos ao mesmo, não é? Isso vai ter um impacto, porque a ansiedade traz prejuízos nas várias áreas, como nós dissemos. E aqui na relação sexual também vai trazer prejuízo. Vai trazer prejuízo no bem-estar, vai trazer prejuízo na realização, vai trazer prejuízo na relação com o outro, não Na é? minha E até que ponto? autoimagem também, não é, Juliana? Na minha autoimagem, na minha Não autoestima, é? Como é que eu mais uma me vez enxergo, aqui. não é? No espelho ou não, neste caso, porque se vou ficar ansioso, não vou ter confiança e segurança, como tu muito bem disseste anteriormente, e isso é um todo. A relação sexual não é estanque, não é? A sexualidade não é uma coisa estanque ao resto do ser humano, portanto, como é que fica aquele homem, aquela mulher, aquela pessoa? Como é que depois é o dia seguinte? Como é que é os dias seguintes, Juliana? Na tua Eis prática. a, eis a questão, não é? Pois há aqui uma rodinha dos ratos, Hum. que é eh, esta, este prejuízo Uhum. aumenta a minha baixa autoestima, aumenta a minha insegurança, que não me permite tentar, que alimenta a minha fuga da situação. Às vezes as pessoas entram em negação e não vão à procura da causa. O que é que está despertando esta situação? E como é que a pessoa faz esta transição, não é? É preciso fazer, claramente, há questões fisiológicas que também Tem que ser analisada. têm impacto na relação Uhum. sexual e, portanto, é preciso consultar um médico, é preciso ver Um se não há uma urologista, uma questão física ginecologista. Sim. Uhum. para ser trabalhada e para ser tratada. Se houver, ótimo. Está muito relacionado. Uma coisa pode levar a outra, não é? Se eu tenho uma questão física e começo a não me sentir realizada com a minha vida sexual, vai ter impacto no meu emocional, assim como o meu emocional tem impacto no meu físico. Nós não podemos esquecer que nós somos um todo. A cabeça manda no corpo e para funcionar bem, os dois têm que estar alinhados, Uhum. não é? E, portanto, se não há uma questão física, pode ser uma questão emocional. E como é que se descobre isso, não é? É muito importante aqui que os casais tenham uma relação aberta, que consigam falar, porque a falta de comunicação Sim. leva a um afastamento emocional. Se há um afastamento emocional, acaba havendo um afastamento sexual, porque a parte do sexo é quase como consequência do bem-estar emocional, Uhum. não é? Uhum. No É a fundo. saúde, não é? Faz parte da saúde, até de acordo com a OMS. É um dos pilares da saúde, não é? A nossa sexualidade. Exatamente. E para isso funcionar e fluir naturalmente e fluir bem, as pessoas têm que estar disponíveis para tal, não é? Se há vergonha, se não se fala sobre o tema, falar sobre sexualidade, falar sobre sexo é um tabu. Nós achamos que nós já evoluímos imenso, e sim, evoluímos, mas ainda há barreiras que não foram quebradas, não é? Há casais que não falam sobre o problema. Por isso é que é importante este programa e por isso é que é importante nós estarmos aqui as duas a falar disto. Juliana, então como é que eu falaria, por exemplo, com o meu marido se ele fosse ansioso sobre a nossa sexualidade? Porque se eu já sei à partida que o meu marido é ansioso, qual é que seria a melhor abordagem para falar com uma pessoa ansiosa
mas que tem que se ter essa tal conversa que tu falas, ou várias conversas, não é? É importante perceber, Liliane, o que é que está na causa, não é? Uhum, Quais é que são os gatilhos que estão a fazer disparar esta uhum, ansiedade? uhum, Porque as preocupações, o estresse, o excesso de trabalho, questões financeiras, porque como eu disse, nós somos um todo e está tudo interligado, uhum, né? Se a pessoa está mais preocupada, então é muito importante ter esta comunicação saudável uhum, que dê espaço para juntos encontrarem, procurarem uma solução, não é? uhum, Que é, ok, qual é o gatilho que está despertando? Vamos tentar entender aqui. Já fizemos os exames, não é? uhum. Já numa fase mais avançada, já foi feito exames físicos e está tudo bem, e é uma questão emocional. Então, sim, vamos lá saber o que é que está causando isso, qual é a preocupação, como é que eu te posso ajudar, como é que eu posso criar um ambiente mais seguro para a pessoa também Boa, se sentir tranquila, não boa, é? boa, Eu, marido, eu, esposa, boa, o que é que eu posso contribuir para o seu bem-estar? boa. Gostei Não muito. é vergonha nenhuma, vamos aceitar que, porque a fuga do problema não traz solução, não é? Não. Se eu fujo do problema, Continua trago lá, mais problema. continua lá para resolver e às vezes a bola de neve aumenta, como eu costumo dizer. Traz mais problemas, não é? Porque houve uma questão que levou a outra, que levou a outra e vai É alimentando a isso, rodinha é dos isso. ratos. E nós temos que quebrar esses padrões. Há de facto uma preocupação a mais? Em que área é que há essa preocupação? Como é que juntos vamos ultrapassar isso? Uhum. Não é? Muito respeito com o outro, Boa. muito carinho com o outro, com muito entrega. Muito cuidado, Por, não é? Também. porque o sexo é um conjunto disso tudo, não é só o ato em si, não é? Sim, sim. E a sexualidade está ligado ao resto também. Não é só o encontro sexual e a penetração, digamos. Porque sexo também não é só penetração. Já disse aqui muitas vezes e direi quantas forem necessárias. Hum, o que é que. O que é que, o que é que seria. O que é que seria um ambiente ideal para uma pessoa ansiosa? Para melhorar essa ansiedade, Juliana. Diz-me. Um ambiente onde a pessoa se sinta mais seguro, Uhum. não é? A segurança aqui é a palavra-chave. Boa. Mas nós temos que também perceber uma coisa, Liliane, nós temos que trabalhar as nossas competências, a nossa resiliência, porque a vida é isso, não é? Quando a nossa linha está direitinha, há aqui qualquer coisa que já correu muito mal. E, portanto, a vida é feita de desafios. Uhum. Então, eu tenho que me nutrir, eu tenho que me alimentar, eu tenho que perceber os meus gatilhos, eu tenho que perceber a minha história, que eu hoje sou resultado de tudo o que eu vivi uma vida inteira. Ninguém chega aos 38 anos, que é a minha E a idade, minha? sem marcas. Uhum. Olha que jeito, temos a mesma idade. Sem marcas, Sim. sem traumas, todo mundo tem Uhum. isso, não é? Agora, acolher a minha história de vida, trabalhar isso, é o que vai me dar segurança, ressignificar o meu passado, conseguir perceber esta parte de que para construir o meu futuro, eu tenho que investir no meu hoje. Como é que eu vou investir nesse meu hoje? Vou investir no meu bem-estar, eu vou investir na minha saúde física, Boa. na minha saúde emocional, uma boa alimentação, Uhum. exercício Uhum. físico, não é? Porque há aqui também outras questões que têm impacto na saúde emocional, na vida sexual, como a alimentação, como o uso excessivo de álcool, de droga, de cigarro, comportamentos assim mais Risco. compulsivos, Uhum. né? De risco. E, portanto, avaliar o contexto geral, onde é que eu estou investindo a minha energia, não é? Boa. É importante a gente Boa. parar para pensar isso. Boa. Eu, Juliana, e nós, enquanto casal, onde é que nós estamos investindo a nossa energia? Uhum. Estamos a investir para ter uma relação saudável e ter um ambiente familiar seguro, onde as pessoas podem, abertos, né? Onde as pessoas podem falar das suas dores, dos seus medos, porque o medo só existe até o momento que a gente enfrenta, certo? Certo. Certo. A partir do momento que enfrentamos e que conseguimos falar e que Ou conseguimos. vivemos, não é? Também, por exemplo, tu logo no início falaste quando nós vamos falar em público, não é? Às vezes eu tenho colegas minhas da faculdade que paralisam
e ficam em pânico e até faltam quando têm que fazer uma apresentação de um trabalho. Portanto, se calhar depois de viverem essa situação e quanto mais vezes viverem, né, se calhar vão tendo menos ansiedade, vão tendo menos medos, não é, Juliana? Para aquelas Vão, situações, para aquelas vão experiências. trabalhando, vão trabalhando estratégias para lidar com, Uhum, não é? uhum, Isso é que é importante. Não é, é muito, não é a situação em si, é como é que eu encaro essa situação, como é que eu interpreto essa situação. Também no início nós fomos falando que a base da ansiedade está no medo, mas esse medo muitas vezes é um medo inconsciente, não ou do é? É um medo desconhecido também, do desconhecido, e do que é de novo, sair da também zona de traz um medo, conforto também. também E está na vida relacionado. sexual isso também pode ser, por exemplo, porque no início de uma relação amorosa, não é? Uhum. Há aquela paixão, né? Aquela novidade, que às vezes até dão mais tesão e dão mais vontade e desejo sexual, e que depois costuma-se dizer que um casal, com o passar dos anos, vai ficando mais rotineiro e mais monótono. Isso não será aqui o anti. O anti-receita para aquele início de relação, Juliana? Com o passar do tempo, em princípio, nas relações saudáveis, há um amadurecimento da Uhum, relação, não é? uhum. E nós temos que perceber isso. As nossas exigências passam a ser outras. E levando, uma família tem outras questões, a disponibilidade passa a ser outra. Agora, a entrega não precisa ser outra, Uhum. não é? E pode-se trabalhar isso. Exatamente, não é a quantidade, é a qualidade, não Boa, é? boa. E isso é muito importante. Se as pessoas se sentem bem, se sentem compreendidas, se sentem realizadas, isso é o alimento da relação, Uhum, não é? E, portanto, passa-se a ter uma relação mais madura. Mas lá está, um jovem quer sempre aventura e adrenalina e faz parte da fase que está a viver. A pessoa com a maturidade vai priorizando outras coisas também, uhum. não Que é? também lhe E podem dar esse, prazer, não é, Juliana? exatamente. E, portanto, isso é que vai, esse amadurecimento, a pessoa tem que descobrir e se redescobrir constantemente na relação, o que é que, a partir de um momento, passa a lhe dar mais prazer, não é? E enquanto casal, sem tabus, entre quatro paredes, desde que seja bom para os dois, está tudo E que bem, seja não é? consentido para os dois, não é, querida? Como eu costumo dizer. Desde que seja confortável, desde que seja Que bom, haja desde que respeito, não não. é? Exatamente, não entre um dos lados não entra em sacrifício, porque senão depois há Isso. desequilíbrio na Boa, relação, boa. está tudo bem e portanto cada casal lá saberá o que é importante e o que é mais importante, não Uhum, é? Mas esse respeito, esta entrega, este amadurecimento tem que ser feito enquanto casal, não é? uhum, Enquanto relação. uhum. O que não invalida que eles não vão tendo aqui uns eventos, uns momentos mais spicy que tinham no início. Cabe-lhes a eles também procurarem soluções, como nós as duas temos aqui falado, não é, querida? Hum, Exatamente, a questão é, o foco será sempre na solução, sim, seja para qual problema for, não é? Se há uma questão de incômodo, de desconforto, ok, vamos lá entender de onde é que está vindo esse desconforto, esse incômodo, que é para as pessoas conseguirem dar o passo seguinte, não é? E arranjarem então um equilíbrio e o que é confortável. uhum. Pegaste aqui num ponto que eu gostei muito. É difícil para os teus pacientes, não interessa aqui caso em específico, porque eu nunca vou mexer nisso. Entre reconhecer que têm ansiedade e dar o passo para ir rumo ao desconhecido e combater aquele medo, Juliana. Repara uma coisa, que bom e ainda bem que cada vez mais os temas da saúde mental estão a ser desmistificados e estão a ser falados e as pessoas ainda com algum receio já vão pedindo mais ajuda, não é?
Às vezes, o que acontece muito, Liliane, é o tempo desse pedido de ajuda. Ok. A pessoa pede ajuda quando? Quando já está em extrema dor e extremo sofrimento e quando já começa a ter prejuízos, quer a nível no todo, a nível profissional, da relação, da família, e a pessoa acaba por pedir ajuda. Mas sim, cada vez mais pessoas pedem ajuda. Já em consultório tem muitas pessoas que procuram antes, em modo preventivo, não é? Antes de virar assim uma doença e antes de causar esses prejuízos todos, a pessoa começa a perceber que o seu comportamento está ali a entrar em descompensação e já pede ajuda, o que é excelente. Como toda questão de saúde, quanto mais cedo for trabalhado e tratado, mais ferramentas a pessoa desenvolve para se proteger e, portanto, isso também é muito válido e muito importante. Nas questões, a ansiedade e depressão é os dois maiores motivos que levam as pessoas a pedirem ajuda, claramente. E saírem disso, como é que não é? A pessoa tem muito, está muito ali ainda agarrada àquela ansiedade e não larga aquele sofrimento, ou consegue de alguma forma, mais tarde ou mais cedo, não alimentar mais aquele medo e vamos lá para a frente e ultrapassar isto, Juliana. As pessoas começam a perceber padrões de comportamento pouco saudáveis. As pessoas começam a perceber e a conhecer e a reconhecer os sinais, os pensamentos, não é? Tem que haver aqui uma mudança de pensamento, lembrando que o pensamento gera um sentimento que depois vai ter um comportamento final. E, portanto, a pessoa começa a investir no seu autoconhecimento, não é? Da onde é que vem, quais é que são os gatilhos, as causas, como eu falava, o ressignificar a história, o trabalhar no presente, o focar no presente, para sim ter um futuro melhor, mas o objetivo é trabalhar o aqui e agora, não é? E, portanto, a pessoa vai ganhando estratégias para conseguir, mas repara, Liliane, esse trabalho é um trabalho constante. Não, há muitas pessoas que querem, e a grande preocupação é: a ansiedade tem cura? Eu vou ficar curado? Eu não sei que lá estamos nós mais uma vez com a obsessão da perfeição e do estar curado, não é? Nós temos é que aprender a viver da melhor forma possível e tentar controlar e investir no nosso autocontrole, porque a vida vai ter momentos desafiantes. Mesmo os momentos bons podem nos trazer ansiedade, porque são novos para nós. Porque, às vezes, ao pensar que eu sonho tanto em concluir a faculdade, mas quando eu acabo a faculdade, ok, acabei, e agora? Depois vem a sensação de vazio, não é? Qual é o passo seguinte? Boa. E, portanto, a vida é um constante desafio. E, portanto, nós não podemos achar que o que eu trabalhei hoje vai servir para a eternidade. As estratégias e as ferramentas que eu tenho hoje é para o desafio de hoje e que vai me ajudar a melhorar e abrir o meu campo de visão para outras situações, não é? Então, Juliana, então há ferramentas também para pessoas que tenham ansiedade sexual. Claro que sim. Porque se há uma ansiedade sexual, também há uma ansiedade de um todo. Há uma ansiedade. Certo? Não há aqui separado, não é? Estamos aqui a falar mais da ansiedade no campo sexual, da sexualidade daquele ser humano, mas é num todo. Por isso é que temos falado aqui de um modo geral e porque explota para outros campos da sua vida. Exatamente. Há uma ansiedade, não é? Vamos falar, por exemplo, de uma ansiedade generalizada. A pessoa tem ansiedade nos vários contextos. Vamos falar de uma ansiedade, medo de andar de elevador. É algo mais específico. Mas a base é a mesma, que é o medo. É a falta de controle,
não é? É esse medo exagerado de que algo de mal vai acontecer. E na sexualidade é uma ansiedade também, e o medo está muito presente, e o medo de falhar, e o medo de não conseguir dar prazer ao companheiro ou à companheira, e portanto, Que isso a, também a, tem a ver com a performance, não é? Com aquilo que muitas vezes é o oposto do que os filmes pornográficos vão ensinando a sociedade, não é? Que há aquele script e que aquilo normalmente funciona assim, quando não é, não é? entraríamos aqui, Liliane, num campo que acho que daria outro encontro, que é real, o que é ideal e o que é possível, Uhum, não é? E, mais uma vez, vendem-se coisas pouco reais. uhum. A relação dia a dia não é um filme pornográfico, não é? Ou como Portanto, felizes ou viveram felizes para sempre, como a Disney ou as telenovelas nos fazem sentir, não é? Como é que é esse dia a dia do felizes para sempre, como tu tão bem disseste, não é, Juliana? exatamente, é um investimento diário, Uhum. constante, não é? É um autocuidado diário. Repara, é como nos nutrirmos. Eu me alimento hoje, eu tomo o café da manhã no Brasil e o pequeno almoço em Portugal, Gostei. mas amanhã, à mesma hora, eu vou ter fome novamente. Isso é uma nutrição diária. Uhum. E eu não posso, eu vou comer muito hoje, Sim. que é para ficar uma semana sem comer. Não, isso não funciona assim, não é? E, portanto, a nutrição é diária. E se nós não nos cuidarmos diariamente, a gente vai adoecer. Nas relações sexuais é a mesma coisa. Nas relações é a mesma coisa. No trabalho é a mesma coisa. Nas várias áreas da nossa vida. O investimento é diário. Eu tomo banho todos os dias. O banho de hoje não vale para a semana que vem. Uhum. É o autocuidado, Uhum. não é? E quanto E mais a nos cuidamos, vigilância, como tu uma vez me disseste fora daqui, não foi? Estarmos vigiantes connosco mesmos, não é, Juliana? exatamente. E esse autocuidado, esta vigilância, claro que nada é exagerado dentro do que Claro, é claro, saudável, claro. mas é um comportamento constante, é Estarmos uma preocupação atentos, não é? constante, né? Também a nós, às nossas necessidades e aos nossos chamamentos que o nosso corpo também pede e nos chama a atenção. Olha, eu estou a adoecer daqui, o que é que, não é? Qual é a causa? Como é que eu vou tratar? O que é que se passa aqui? Como é que eu posso melhorar? Que é muito o que tu já falaste antes, que é que soluções, procurar soluções, não é? O nosso corpo não nos engana, que é o nosso corpo dá-nos sinais, o nosso corpo dá-nos sinais que algo não está bem, né? E aqui entramos no campo de qual é a função da doença, não é? A função da doença é nos proteger da morte, que é quando há uma doença, há uma mudança normalmente, pela sobrevivência, há uma mudança de padrão de comportamento, Uhum, certo? certo. Então, o corpo vai dando esses sinais. Na relação sexual, se não houve uma ereção, Houve. se há a falta de apetite sexual, Uhum. é um sinal. Há qualquer coisa que não Se há está um bem. vaginismo, Então, por exemplo, não é? também, também no caso Das das mulheres. mulheres. Então, assim, são sinais. Uhum. E agora, qual é o nosso papel? Vamos à procura da causa, o que é que está causando esses sinais, né? Mas eu tenho que estar atenta ao meu corpo, eu tenho que estar atenta a esses sinais, eu tenho que investir no meu autoconhecimento para eu entender o que é que para mim é considerado saudável, o que é que para mim está bom e o que é que já deixa de estar bom, não é? Boa. Qual é ali Uhum. Boa. os Quando eu tais. já estou aqui para, para que o outro esteja bem e não me ouça a mim. Às vezes também é por aí, quando implica uma relação, não é, Juliana? Às vezes eu estou aqui em esforço para o outro estar bem e não é esse o objetivo. De todo, o autocuidado é muito importante e há que perceber aqui uma coisa muito, muito, muito importante. Eu tenho que estar bem.
Eu preciso estar bem, porque isso vai refletir na minha relação. Se eu estiver bem, se eu estiver mais segura, mais tranquila, eu vou cobrar menos do outro, eu vou exigir menos do outro, eu vou ser mais tolerante com o outro, eu vou olhar para o outro como um ser humano que tem fragilidades e pode falhar. Agora, quando eu não invisto em mim, o que é que eu acabo por fazer? Pôr a responsabilidade do meu bem-estar em cima do outro, né? Então, eu não olho para mim e culpabilizo o outro de também não olhar para mim. Mas a primeira pessoa que me negligenciou não foi o outro, fui eu. Certo? E o outro também não tem uma bola de cristal, como eu costumo dizer, para O saber. outro não adivinha. Não é? E também não estamos a ser justos quando estamos a colocar ainda mais peso em cima daquela pessoa, não é? Exatamente. Que pode estar apenas focado nas questões dele, nas Claro, dores dele, claro. e está tudo bem, não é? Mas se não há espaço para as pessoas falarem do que sentem, não há espaço das pessoas serem sinceras e entenderem aquilo que está acontecendo, depois eu passo a responsabilidade para o outro. E esse passo e esse primeiro passo será sempre meu, não é? Juliana, agora para terminar, queres deixar aqui uma mensagem aos nossos ouvintes que tenham ansiedade? Nós não podemos esquecer que a nossa saúde mental, que a nossa saúde sexual, que a nossa saúde é um estado completo, não é? De bem-estar físico, de bem-estar emocional, e é um conjunto. Então, eu tenho que investir nesse conjunto. Cuidar de mim para estar bem com o outro. Esse é um passo. Depois, é importante, e não podemos descuidar desse diálogo com o companheiro, não é? Dessa abertura para dar espaço para tratar e para ir buscar e para procurar as causas. E outra possibilidade que também não podemos esquecer é nós não temos que passar por isso sozinhos, porque às vezes nós não conseguimos e está tudo bem em pedir ajuda, né? E em muitos casos, uma ajuda profissional é necessária. E aqui quebramos tabus e quebramos preconceitos e quebramos muito estigma com a saúde mental, com o pedido de ajuda ao psicólogo, ao psiquiatra, aos médicos e São necessários. aos profissionais competentes, não é? E, portanto, as pessoas não estão sozinhas, peçam ajuda, cuidem-se, alimentem-se, a nutrição é diária, relembrando aqui um pouco, não é? Não podemos esquecer isso. O banho de hoje não serve para a semana que vem. E, portanto, Adorei. o cuidado é diário. Adorei essa comparação e esse paralelismo. Deixa-nos aqui então o teu Instagram para quem tiver dúvidas, quem quiser te seguir, quem quiser tirar dúvidas diretamente contigo, te contactar, Juliana. É @Juliana Goncalves Meira. Meu nome é Gonçalves, mas não tem o coisinho embaixo, porque é Goncalves Meira. E estou disponível para qualquer questão, para qualquer dúvida, é um prazer sempre. Mandem mensagem no privado, se for mais confortável, como se sentirem. Muito obrigada, Juliana, por ter estado aqui, por teres dado o teu contributo aqui ao meu programa Amor e Intimidades, aqui na Rádio Sons do Sul. Depois, o contacto da doutora Juliana, o Instagram dela, também vai aparecer aqui no meu episódio do canal do YouTube, para vocês a contactarem. Obrigada por estarem connosco. Fica aqui agora a sugestão musical aqui da doutora Juliana Meira, relativamente aqui ao tema a ansiedade e a sexualidade. Fiquem connosco, fiquem bem, continuem a acompanhar aqui a Rádio Sons do Sul. Até breve. Um beijinho, obrigada também. Obrigada. E até breve. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É
É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri, abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Segura teu filho no colo, sorri, abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir.